Olá! Na temática de hoje, iremos abordar a política de reorganização da atenção à hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Vamos recordar a questão norteadora. Busque conhecimento da política de atenção à hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira. Não há uma causa única para essas doenças, mas vários fatores de riscos que aumentam a probabilidade de sua ocorrência. A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus representam dois dos principais fatores de riscos, contribuindo decisivamente para o agravamento desse cenário em nível nacional. A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados sustentados de pressão arterial, que é a PA, né? Então, PA é maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Associa-se frequentemente às alterações funcionais e ou estruturais dos órgãos-alvos, né? Coração, encéfalo, rins, vasos sanguíneos, dentre outros. E as alterações metabólicas, com o aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. A hipertensão arterial é um grave problema de saúde pública no Brasil e também mundial. Sua prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos, uma média de 32%, chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos de idade. A hipertensão arterial sistêmica apresenta alta morbimortalidade com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico não requer tecnologia sofisticada e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na atenção primária. A partir de 115 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e de 75 milímetros de mercúrio de pressão diastólica, o risco para eventos cardiovasculares aumenta de forma constante, dobrando a cada 20 milímetros de mercúrio no primeiro caso, que é a pressão sistólica, e a cada 10 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica. Os valores de 140 por 190 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica, empregados para o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, correspondem ao momento em que a duplicação de risco repercute de forma mais acentuada, pois já parte de riscos anteriores mais elevados. Além do diagnóstico precoce, o acompanhamento efetivo dos casos pelas equipes da atenção básica, atenção primária, é fundamental, pois o controle da pressão arterial reduz complicações cardiovasculares e desfechos, tais como o infarto agudo do miocárdio, né, o IAM, o acidente vascular cerebral, o AVC, problemas renais, dentre outros. A pessoa com uma pressão arterial ótima, né, normal, menor que 112 por 80 milímetros de mercúrio, deverá verificar novamente a pressão arterial em até 2 anos. As pessoas que apresentam pressão arterial entre 130 por 85 milímetros de mercúrio são considerados normotensos e deverão realizar a aferição anualmente. Excetuam-se pacientes portadores de diabetes mellitus, quando a pressão arterial deverá ser verificada em todas as consultas de rotina. Pessoas com pressão arterial entre 130 e 85 a 139 por 89 de milímetros de mercúrio deverão fazer a avaliação para identificar a presença de outros fatores de riscos para doenças cardiovasculares. Na presença desses fatores, a pessoa deverá ser avaliada pela enfermeira, né, o enfermeiro, em consulta individual ou coletiva, com o objetivo de estratificar o risco cardiovascular. A pressão arterial deverá ser novamente verificada em mais 2 ocasiões, em um intervalo de 7 a 14 dias,
na ausência de outros fatores de riscos para doenças cardiovasculares. O indivíduo poderá ser agendado para atendimento com a enfermeira em consulta coletiva para mudança de estilo de vida, sendo que a pressão arterial deverá ser novamente verificada. Pessoas com pressão arterial limítrofe possuem um risco aumentado de hipertensão arterial sistêmica e devem ser estimuladas pela equipe de saúde a adotarem hábitos saudáveis de vida. A hipertensão arterial se medida na média, das 3 medidas forem iguais ou superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio, está sim confirmado o diagnóstico e o acompanhamento é necessário. O tratamento e acompanhamento das pessoas com diagnósticos de hipertensão estarão descritos nas próximas aulas. O diabetes mellitus. O diabetes mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, então possui várias causas, decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica, com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. As consequências do diabetes mellitus a longo prazo incluem disfunção e falência de vários órgãos, especialmente, os rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Essas doenças levam com frequência à invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves repercussões para o paciente, sua família e a sociedade. Quando diagnosticadas precocemente, essas doenças são bastante sensíveis, oferecendo múltiplas chances de evitar complicações, quando não retardam a progressão das já existentes e as perdas delas resultantes. Investir na prevenção é decisivo não só para garantir a qualidade de vida, como também para evitar a hospitalização e os consequentes gastos, principalmente quando considera-se o alto grau de sofisticação da tecnologia da medicina moderna. A hipertensão arterial e o diabetes mellitus constituem os principais fatores de risco populacional para as doenças cardiovasculares, motivo pelo qual constituem agravos de saúde pública ou onde cerca de 60% a 80% dos casos podem ser tratadas pela rede básica. Como é a classificação do diabetes, Então, a classificação baseia-se na etiologia da sua causa, eliminando-se os termos diabetes mellitus insulino dependente e não insulino independente. Então, não se existe mais esses termos, tá? Caiu em desuso, passando a ser diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2, como a gente vai ver agora. Então, o diabetes tipo 1, ele resulta primariamente da destruição das células beta pancreáticas e tem tendência à cetoacidose. Esse tipo ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos. Inclui casos decorrentes de doença autoimune e aqueles nos quais a causa da destruição das células beta não é conhecida. Então, ela vai se dividir em imunomediado ou idiopático. O diabetes tipo 2, ele resulta, em geral, de graus variáveis de resistência à insulina e de deficiência relativa de secreção insulina. Hoje, ele é considerado parte da chamada síndrome plurimetabólica ou de resistência à insulina e ocorre em 90% dos pacientes diabéticos. Denomina-se resistência à insulina o estado no qual ocorre menor captação de glicose pelos tecidos periféricos, especialmente os tecidos muscular e hepático, em resposta à ação da insulina. As demais ações do hormônio estão mantidas ou mesmo acentuadas. Em resposta a essa resistência tecidual, há uma elevação compensatória da concentração plasmática de insulina com o objetivo de manter a glicemia dentro dos valores normais. A homeostase glicêmica é atingida às custas de hiperinsulinemia. Ainda continuando a classificação, o diabetes ele atinge a mulher grávida em todas as faixas etárias, sem qualquer distinção de raça, sexo ou condições socioeconômicas. Na população adulta, sua prevalência é de 7,5
6%. E tem-se então a diabetes gestacional, né, que é a diminuição da tolerância à glicose de magnitude variável, diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Abrange os casos de diabetes mellitus e de tolerância à glicose diminuída detectadas na gravidez. Então, teve um estudo, né, como eu já disse antes, né, onde ele apresentou que 7,6% dessas mulheres em gestação apresentam intolerância à glicose ou desenvolvem diabetes. Outros tipos específicos incluem várias formas de diabetes mellitus, né, decorrentes de defeitos genéticos associados com outras doenças ou com o uso de fármacos diabetogênicos. Defeitos genéticos da função da célula beta, defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, né, como pancreatite, neoplasia, hemocromatose, por exemplo, fibrose cística também, né, dentre outras. Aqueles induzidos por drogas ou produtos químicos, né, que podem ser os diuréticos, os corticoides, os beta-bloqueadores, até mesmo, né, os contraceptivos. Algumas características clínicas do diabetes mellitus tipo 1. Então, ocorre maior incidência em crianças e adolescentes e adultos jovens, onde tem o seu início abrupto dos sintomas. Geralmente, os pacientes são magros. Há uma facilidade para cetose e grandes flutuações da glicemia. Há uma pouca influência hereditária. Há uma deterioração clínica e, se não tratado essa deterioração de imediato com insulina, isso vai acabar ocasionando até mesmo a internação do paciente devido a... Me perdoe, perdi o nome agora. Devido à cetoacidose, né, onde há uma perda da consciência do paciente. A cetoacidose poderá levar o paciente ao coma, tá? Era isso daí que eu queria dizer. E da diabetes de mellitus tipo 2, né? Então, as características clínicas. Então, a obesidade, especialmente, né, quando essa distribuição abdominal está bem acentuada, né? Então, assim, diagnosticada na circunferência da cintura e do quadril. E é maior essa chance, né, dessa distribuição abdominal quando tem 1 metro para os homens, ou acima de 1 metro, e maior que 80 centímetros para as mulheres. É a cintura abdominal, tá ok? Esta condição está presente em 80% dos pacientes no momento do diagnóstico. Então, forte componente hereditário, diferentemente do diabetes tipo 1, ocorre em idade maior que 30 anos, geralmente, embora, né, então a gente sabe que pode ocorrer em outra época. A prevalência aumenta com a idade, podendo chegar a 20% na população com 65 anos ou mais. Atualmente, tem surgido casos de diabetes mellitus tipo 2 em crianças e adolescentes, principalmente se estas forem obesas, e as que apresentam característica da resistência insulínica, como a acantose nigrans. Pode não apresentar os sintomas clássicos de hiperglicemia, né, como a poliúria, a polidipsia, a polifagia e o emagrecimento. Evidências de complicações crônicas, micro e macrovasculares ao diagnóstico pelo fato desses pacientes evoluírem 4 a 7 anos antes. Então, com a hiperglicemia não detectada, né? Não propenso a cetoacidose diabética, exceto em situações especiais de estresse agudo, né? Então, como sepse, infarto agudo miocárdio. Os sinais e sintomas geralmente comum no rastreamento de diabetes mellitus. Então, poliúria, nictúria, polidipsia, que é a boca seca, a polifagia, o emagrecimento rápido, fraqueza, astenia, letargia, prurido vulvar ou balanopostite, diminuição brusca da acuidade visual, achado de hiperglicemia ou glicosúria em exames de rotina. Sinais ou sintomas relacionados às complicações do diabetes mellitus. Então, proteinúria, neuropatia periférica, retinopatia, ulcerações crônicas nos pés, doença vascular aterosclerótica,
impotência sexual, paralisia oculomotora, infecções urinárias ou cutâneas de repetição, dentre outras. O tratamento para essas duas patologias, inclui as seguintes estratégias: educação, modificações dos hábitos de vida e, se necessário, medicamentos. O tratamento concomitante de outros fatores de risco cardiovascular é essencial para a redução da morbimortalidade cardiovascular. O paciente deve ser continuamente estimulado a adotar hábitos saudáveis de vida, como manter seu peso adequado, praticar regularmente as atividades físicas, suspensão do hábito de fumar, baixo consumo de gorduras e também de bebidas alcoólicas. A mudança nos hábitos de vida pode ser obtida se houver uma estimulação constante em todas as consultas ao longo do acompanhamento. O tratamento dos portadores de diabetes mellitus e hipertensão arterial deve ser individualizado, respeitando-se as seguintes situações: a idade do paciente, a presença de outras doenças, a capacidade de percepção da hipoglicemia, o estado mental do paciente, o uso de outras medicações, a dependência de álcool ou drogas, a cooperação do paciente e restrições financeiras. Dessa maneira, o tratamento e o acompanhamento do portador de diabetes mellitus e ou hipertensão arterial devem ser feitos por equipe multiprofissional de forma longitudinal por meio do vínculo e responsabilidade compartilhada entre os membros da equipe, por meio de planos terapêuticos individualizados que promovam o autocuidado apoiado na visão de cuidado integral centrado na pessoa, levando em conta os aspectos culturais, comunitários e familiares, bem como a vulnerabilidade dos indivíduos. Essas duas patologias, a hipertensão e o diabetes, eles apresentam grandes desafios, para a atenção, à saúde, para a equipe de saúde. Então, o objetivo das intervenções junto aos pacientes com essas patologias é a obtenção das metas de um bom controle ao longo da vida. Porém, isso representa um grande desafio, por tratar-se de uma condição crônica que exige modificação do estilo de vida, que por sua vez está intrinsecamente ligada à vida de familiares e de amigos, sendo mais do que uma escolha individual. Dessa forma, e considerando que a maioria dos cuidados diários necessários ao tratamento dessas doenças crônicas são realizados pelo paciente ou familiar, a educação assume importância fundamental na terapêutica e na integração desses pacientes na sociedade, como reconhece, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. Então, considerando a necessidade de adesão ao tratamento e de educação ao paciente com diabetes mellitus e hipertensão arterial, o seu atendimento ele deve ser realizado, portanto, por uma equipe multidisciplinar e, para isso, há necessidade de treinamento dos profissionais de saúde, que também é um desafio. No Brasil, são fatores que levam aos desafios do controle e prevenção da hipertensão arterial e suas complicações são, sobretudo, das equipes de atenção básica. As equipes são multiprofissionais, como já disse anteriormente, cujo processo de trabalho pressupõe vínculo com a comunidade e com a clientela adstrita, levando em conta a diversidade racial, cultural, religiosa e os fatores sociais envolvidos. Nesse contexto, o Ministério da Saúde preconiza que sejam trabalhadas as modificações de estilo de vida fundamentais no processo terapêutico e na prevenção dessas duas patologias. A alimentação adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal e o controle de peso, a prática de atividade física, o abandono do tabagismo e a redução do uso excessivo de álcool são fatores que precisam ser adequadamente abordados e controlados, sem os quais os níveis desejados da pressão arterial poderão não ser atingidos, mesmo com doses progressivas de medicamentos. Os aspectos comuns a essas duas patologias, Então, a possibilidade de associação da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes mellitus é da ordem de 50%, o que requer, na grande maioria dos casos, o manejo das duas patologias no mesmo paciente. No Brasil, o diabetes mellitus, juntamente com a hipertensão arterial, é responsável
pela primeira causa de mortalidade e hospitalizações, de amputações de membros inferiores e de mais de 60% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica. A hipertensão arterial e o diabetes mellitus são doenças que apresentam vários aspectos em comum. Dentre eles nós temos a etiopatogenia, que identifica-se a presença em ambos de resistência insulínica, resistência vascular periférica aumentada e disfunção endotelial. Fatores de risco tais como a obesidade, a dislipidemia e o sedentarismo. Tratamento não medicamentoso, onde as mudanças propostas nos hábitos de vida são semelhantes para ambas as situações. Apresentam-se cronicidade, então doenças crônicas, que são doenças incuráveis, requerendo acompanhamento eficaz e permanente. E também doenças crônicas que podem ser evitadas quando precocemente identificadas e se tratadas adequadamente. Ainda falando do que há em comum entre as duas, então geralmente são assintomáticas na maioria dos casos, de difícil adesão ao tratamento pela necessidade da mudança nos hábitos de vida e participação ativa do indivíduo. Necessidade de controle rigoroso para evitar complicações, e alguns medicamentos são comuns, e necessidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar e facilmente diagnosticada na população. Considerando esses fatores, propõe-se o segmento, na verdade, associado dessas patologias na rede de atenção básica. E pensando nesse segmento associado dessas patologias, o Ministério da Saúde, em articulação com as sociedades científicas, como a Associação Cardiológica de Diabetes e Hipertensão e de Nefrologia, e também as federações nacionais dos portadores, junto às secretarias estaduais, o CONAS, a Secretaria Municipal de Saúde, através do CONASEMES, apresentam o plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e diabetes mellitus, com o propósito de vincular os portadores desses agravos às unidades de saúde, então ao atendimento à saúde, garantindo-lhes acompanhamento e tratamento sistêmico mediante ações de capacitação dos profissionais e de reorganização dos serviços, onde a expansão e a qualificação da atenção básicas organizadas pela Estratégia de Saúde da Família compõem parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo governo brasileiro e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, essa concepção supera a antiga proposição de caráter centrado na doença, desenvolvendo-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipes dirigidas às populações de territórios delimitados pelos quais assumem responsabilidade. Assim, observa-se a relevância dos profissionais da atenção básica, da atenção primária, nas estratégias de prevenção, diagnóstico, monitoração e controle da hipertensão arterial. Também devem ter sempre em foco o princípio fundamental da prática centrada na pessoa e, consequentemente, envolver usuários e cuidadores em nível individual e coletivo na definição e na implementação de estratégias de controles, tanto da hipertensão quanto do diabetes, ou se não os dois juntos. E para tal, então, o governo criou esse plano, que é o Hiperdia, e ele foi criado em março de 2002, através da portaria 371 do Gabinete Ministerial, por um plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e diabetes mellitus. Esse programa, ele objetiva atacar a fundo o problema, estabelecendo metas, diretrizes para ampliar as ações de prevenção, do diagnóstico, do tratamento e controle dessas patologias, através da reorganização do trabalho de atenção à saúde das unidades da rede básica do Serviço de Saúde do SUS. O Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, atendidos na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde, do SUS, permitindo gerar informações para aquisição, dispensação e distribuições
de medicamentos de forma regular e sistemática a todos os pacientes cadastrados. O sistema envia dados para o Cartão Nacional de Saúde, funcionalidade que garante a identificação única do usuário do Sistema Único de Saúde. Portanto, constitui um instrumento de acompanhamento de usuários hipertensos e diabéticos com as funções de vincular o paciente à unidade básica de saúde e à equipe de saúde da família, de sua referência. Realizar uma assistência contínua e de qualidade e fornecer medicamentos de maneira regular. Como dito anteriormente, as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade da população brasileira, sendo a hipertensão e o diabetes mellitus as duas principais doenças relacionadas com esses fatores, podendo ser tratadas com cerca de 60 a 80% dos casos na rede primária de saúde, então na atenção básica, necessitando apenas de medidas preventivas e de promoção de saúde. Essa foi a primeira iniciativa mundial em realizar uma campanha populacional em massa para rastreamento de doenças crônicas não transmissíveis. Sendo assim, o Brasil se propôs a tarefa de realizar ao mesmo tempo o rastreamento, a capacitação de profissionais e a reorganização da rede de atenção à saúde. Mas o que o Hiperdia propõe? Então, eles fazem parte da proposta do programa estabelecer vínculos entre usuários e equipe e considerando sua realidade social, convergindo com a perspectiva de um cuidado mais integrador e voltado para uma dimensão mais holística do ser. Arquitetada como uma política pautada na prevenção, no empoderamento e no cuidado das pessoas com hipertensão e diabetes. Os profissionais atuantes neste programa demandam uma educação continuada para relacionar-se com o outro e com o contexto social que o mesmo vive, e uma postura de respeito pelo outro, considerando suas experiências de vida e a autonomia do usuário inserido no serviço de saúde. E como cadastrar os pacientes no programa Hiperdia, Então, o preenchimento da ficha de cadastro do Hiperdia, ela é realizada pelos profissionais médicos e enfermeiros. Esse cadastramento e acompanhamento dará através de um sistema de cadastro informatizado disponibilizado pelo DataSUS, denominado Cadastro e Acompanhamento de Hipertenso e ou Diabéticos, Hiperdia. Esse cadastro, ele fornece as informações necessárias para a aquisição, a dispensação e a distribuição de medicamentos usados no tratamento da hipertensão e do diabetes de modo regular e sistemático aos usuários de unidades de saúde. Segundo Miranzi e seus companheiros, o Hiperdia, é o programa que soma-se às ações dos integrantes da equipe de saúde e tem como proposta a prevenção de complicações decorrentes da não adesão do tratamento prescrito pelo médico. E qual é a atuação do enfermeiro, a competência desse enfermeiro ou enfermeira no programa Hiperdia? Então, a equipe de saúde ela tem atribuições específicas no programa Hiperdia, é composta de agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos, podendo também conter nutricionistas, assistentes sociais e educadores físicos. E ao enfermeiro, o que compete? Então, capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes comunitários e supervisionar de forma permanente suas atividades. Também realizar consulta de enfermagem abordando fatores de riscos, tratamento não medicamentoso, adesão e possíveis intercorrências ao tratamento ou encaminhando o indivíduo ao médico quando necessário. Também desenvolver atividades educativas de promoção de saúde com todas as pessoas da comunidade, desenvolver atividades educativas individuais ou em grupo com os pacientes hipertensos e diabéticos. Dando continuidade à atuação do enfermeiro no Hiperdia, então é função dele estabelecer junto com a equipe estratégias que possam favorecer a adesão, como grupos de hipertensos e diabéticos, solicitar durante a consulta de enfermagem os exames mínimos estabelecidos nos consensos e definidos como possíveis e necessários pelo médico da equipe. Repetir a medicação de indivíduos controlados e sem intercorrência.
Também encaminhar para consultas mensais com o médico da equipe os indivíduos não aderentes de difícil controle e portadores de lesões em órgãos-alvo, né, como cérebro, coração, rins, vaso ou com comorbidades. Ainda compete ao enfermeiro encaminhar para consultas trimestrais com o médico da equipe os indivíduos que, mesmo apresentando controle dos níveis tensionais, sejam portadores de lesões em órgãos-alvo ou possuem comorbidades. Também encaminhar para consultas semestrais com o médico da equipe os indivíduos controlados sem sinais de lesões em órgãos-alvos e sem comorbidades. E para finalizarmos a competência, né, do enfermeiro, da enfermeira no hiperdia, então devemos acrescentar na consulta de enfermagem o exame dos membros inferiores para a identificação do pé em risco, realizar também cuidados específicos nos pés acometidos e nos pés em risco, e por fim, realizar a glicemia capilar dos pacientes diabéticos a cada consulta e nos hipertensos não diabéticos pelo menos uma vez ao ano. E vamos à questão norteadora, né, para a nossa próxima aula, né? Então, como se dá assistência de enfermagem em saúde coletiva? Então, eu gostaria que vocês pesquisassem, né, para que a gente possa discutir na videoconferência. E vamos à nossa mensagem final, né? Não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque não poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque torna melhor. Estude porque assim você cresce. E estude porque conhecimento é liberdade. Nilza Siciliati.